Fala galera, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Estamos aí para mais uma jornada, mais uma aula da jornada, né? Hoje eu vou falar um pouquinho de fundamentos da ventilação protetora, tá? Espero aí que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um bom dia, para que a gente consiga aí hoje transportar e fazer o que é necessário hoje, que é prestar atenção aí para a gente fazer a nossa aula, ter o conhecimento, agregar valor, tá bom? Bora galera, seguinte, vamos lá, deixa eu falar aqui mais uma vez, espero que a minha internet contribua. Deixa eu só tirar o meu vídeo um pouquinho aqui enquanto eu faço as boas-vindas para o pessoal dar uma olhada aqui. Bom, galera, seguinte. Oh, meu Deus do céu, tá difícil aqui. Seguinte, galera. Bora para a jornada, bora para mais uma aula. Quero só dar um recadinho, tá? A professora Joana Marques hoje ela ia falar de balanço hídrico e ventilação mecânica protetora. Infelizmente, ela precisou dar um plantão de urgência no hospital. Foi convocada. E aí nós trocamos a agenda. Passei a minha aula para hoje, mas amanhã a enfermeira Joandra Marques, do @diário de UTI, vai vir falar de balanço hídrico para vocês, tá? Ela não vai deixar de dar aula. A gente só mudou mesmo a data por conta desse probleminha, tá bom? Galera, é o seguinte, nós estamos aí elaborando essa jornada para vocês com uma causa, tá? A causa nossa é fazer você parar tudo que você está fazendo para assistir essas aulas com a gente, para agregar valor para vocês e conhecimento científico, tá? Então essa é a nossa causa, é agregar conhecimento científico para todos vocês, tá bom? É importantíssimo vocês estarem com a gente por isso. É aquele sistema da tríade, método, treino e mentores, né? Então você vai aprender com a gente aqui, a gente vai ser um mentor, vamos dizer assim, pela internet, né? Facilitando um pouco a vida de vocês, para que vocês tenham conhecimento científico e principalmente com conhecimento teórico para vocês aplicarem na prática de vocês. Só lembrando uma frase, uma coisa aqui que eu penso muito, que sucesso é direção. Sucesso é direção e de consistência. Então, para você ter sucesso, você tem que ter consistência no que você faz. Então, se eu quero saber mais, se eu quero ter mais conhecimento, qual é a consistência que eu tenho que ter? A consistência nos estudos. Eu preciso me manter atualizado, pegar um período do meu dia, nem que seja 30 minutos por dia, e parar para fazer o que eu preciso para chegar ao sucesso, que é a constância. O sucesso também é muito relativo. Algumas pessoas acham que o sucesso é ganhar muito dinheiro, outras pessoas acham que é ser reconhecido, outras pessoas acham que é ganhar o suficiente para conseguir viver numa boa, outros acham que é ninguém encher os pacová no dia a dia, né, do plantão. Então por isso a gente está aqui, é por isso que a gente fez essa causa, essa jornada para vocês. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, coloca aí, ó, eu sou fisioterapeuta ou sou enfermeiro de tal lugar, tá? Porque eu estou esperando mais um pouquinho para o pessoal entrar na live pra gente começar, tá? Então vão falando aí pra mim da onde vocês são, quem vocês são, né? Se vocês são fisioterapeutas, enfermeiros, se tem psicólogo, se tem fono, se tem médico, enfim, e da onde vocês são. Eu vou me apresentar por enquanto aqui. A nossa aula hoje vai ser os fundamentos da ventilação protetora. Eu sou o Fernando Batista. Se tem alguém aí na aula que não me conhece, tá? Eu sou fisioterapeuta e professor de educação física. Professor de educação física veio primeiro, né? Eu me formei em educação física, depois entrei na fisioterapia. Tenho especialização em fisiorrespiratória, também tenho uma outra especialização em fisio-TI. Sou especialista com título pela Sografir Cofito, sou mestre em terapia intensiva pelo IBRAT. Atualmente eu trabalho na rede do Hospital Santa Maggiore, eu sou coordenador dos prontos atendimentos, dos prontos socorros, né, dos PAs. E eu sou cofundador e professor da Liga da Fisio Intensiva. Assim como vocês, eu sou intensivista por um bom tempo, aí, pelo menos uns 12, 13 anos, se eu não errei minhas contas aí. Galera, tudo comentando de onde está falando, beleza, é isso aí, galera. Vão se apresentando enquanto a gente vai dando início aqui. Então, galera,
a minha ideia é falar um pouquinho dos fundamentos da ventilação protetora. E algumas pessoas podem estar pensando assim, pô, de novo esse assunto, velho, não aguento mais ouvir falar de ventilação mecânica protetora. Pois é, e o engraçado é que a gente sempre fala de ventilação mecânica protetora, sim, é um assunto repetitivo, sim, muita gente fala, sim, e poucas pessoas praticam, sim. Porque nós temos um estudo do LungSafe que mostrou que só 30% das pessoas aplicam, por exemplo, as evidências científicas nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório. Então, galera, o problema não são as evidências, o problema é a cultura das pessoas em começar a utilizar a evidência. E a gente estava tendo uma discussão hoje num grupo que eu tenho, que eu participo, que a evidência ela não pode ser utilizada só quando me convém. Ela tem que ser utilizada quando ela me convém e quando ela não me convém. Ou seja, eu tenho que ser cético. Eu tenho que usar a evidência científica da forma que ela é. E um detalhe, galera, não é tudo que está publicado que é bom. Então eu preciso fazer a leitura adequada, né? Então eu preciso ler o estudo inteiro, entender de metodologia científica, interpretar os dados para conseguir aplicar isso nos pacientes, tá bom? Então, galera, a enfermeira do IGESP aqui, do CESP. Aí, então, galera, vamos lá. Vamos começar então esse lance. Que raios que é isso de fundamentos da ventilação protetora? Bom, aqui é só uma apresentaçãozinha minha, eu acabei fazendo, né? Mas eu acabei fazendo lá no primeiro slide. Eu me formei em fisioterapia em 2006, tá, gente? Fiz especialização na Santa Casa em 2007 a 2008. Na Santa Casa eu tive uma baita influência em ventilação mecânica. Vários professores me influenciaram, mas um nome aí que me influenciou muito foi o Luiz Rogério, da UTI Central, pelo qual me ajudou e me ensinou muito sobre ventilação mecânica. Depois eu fui para o Hospital das Clínicas de 2008 a 2009, onde eu tive contato com o Carlos de Carvalho. Quem aí conhece o Carlos de Carvalho, top no mundo em ventilação mecânica. E na UTI tinha metade da UTI era a UTI do Carlos de Carvalho e na outra metade era a UTI do Marcelo Parque. Então eu tive uma bela de uma influência no Hospital das Clínicas com grandes nomes aí que me influenciaram, inclusive nomes da fisioterapia, como Adriano Irota, Rui Barbosa e tudo mais, tá? Muita gente boa. Depois, em 2009, eu entrei no Hospital Santa Maggiore, da rede Prevent Senior, pelo qual eu me mantenho até hoje, tá? Só que hoje eu sou gestor. E já trabalhei em vários outros hospitais nesse meio tempo aí, tá bom? Eu tenho bastante hospital aí no meu currículo, mas eu me mantive ali sempre no Hospital Santa Maggiore até hoje. E na fisiointensiva nós começamos em 2012 até hoje. Aqui iniciou minha relação mais íntima com a ventilação mecânica, pelo qual tema que eu peguei para aprofundar na liga da fisiointensiva, tá bom? Histórias à parte, para a gente não perder a aula, bora para a aula então, que vocês vieram para ver, o conteúdo, né? Então, bora lá. Eu poderia vir aqui mostrar ventiladores mecânicos desde 1950, mas como o professor Felipe já fez isso ontem, né? Ele já mostrou para a gente ontem sobre ventilação mecânica, falando desde o Aerolang, né? Eu vou pegar aqui o Beard Mark 7 e o Beard 6400. O que é isso? Eu vou falar do ventilador? Não, galera. Eu vou falar o seguinte, eu sou tão velho, mas tão velho na fisioterapia, que eu comecei a mexer em ventilação mecânica no Beard Mark 7 e nesses tipos de ventiladores aqui, ó, muito antigo. Esse ventilador a gente ocluía a válvula exalatória na mão para fazer pausa ins para calcular a mecânica e pausa ex para calcular o PIP. E aí a gente olhava no manômetro de pressão aqui, aonde o manômetro ficava para marcar a pressão de platô. Então, galera, olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que hoje, com o advindo das ventilações mecânicas avançadas e ventiladores microprocessados, não tem por que nós não fazermos o correto, porque olha o que a gente fazia no passado. Isso aqui eu estou colocando 2 ventiladores só. Tem um monte, tinha o Bennett de mesa. Caraca, tinha tanto ventilador assim, que não era nem microprocessado que a gente usava, que a gente ficava doido. Mas dava certo. Por quê? Porque a gente conhecia a base da ventilação mecânica. Né? Nós conhecíamos a fisiologia, a fisiopatologia das doenças e a ventilação mecânica aplicada. Então vocês precisam ter noção da ventilação mecânica básica de forma adequada. Por isso que eu chamei o Felipe ontem para falar sobre isso para vocês. E aqui eu coloquei 3 pilares para a ventilação mecânica. Simples, galera.
o terapeuta com expertise é um pilar. E aqui não é o fisioterapeuta. Pode ser o fisioterapeuta, pode ser o médico, pode ser até o enfermeiro em alguns momentos, tá? Eu preciso ter expertise. Então a gente precisa começar a colocar a mão na cabeça e a consciência e falar, cara, eu preciso estudar. Ventilação mecânica é um ato de alta complexidade. Se eu não estudar, eu posso vacilar e posso levar a lesão pulmonar no meu paciente e a lesão em órgãos à distância, tá? Então, gente, não dá para esquecer esses pilares. Um pilar é o terapeuta com expertise. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, quem mexe no ventilador? Aí todo mundo dispara, fisioterapeuta, fisioterapeuta, fisioterapeuta. Não, o terapeuta com expertise. Se é o fisioterapeuta que tem expertise, ele deve comandar a ventilação mecânica. Se é o médico que tem expertise, ele comanda a ventilação mecânica. O enfermeiro está atrelado aos ajustes iniciais da ventilação mecânica. Se ele tem expertise para fazer isso, não tem problema nenhum. A gente precisa parar com aquela questão de que isso é meu. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Sabe o aparelhinho do Respiron? Aquele aparelhinho que a gente usa para fazer expansão pulmonar? A fono usa para melhorar a abdução, né, da glote, para melhorar a fala do paciente, para tentar melhorar um pouquinho, eu esqueci o nome do músculo agora, mas aí quando a fono vai usar o aparelho, o fisioterapeuta fica doido porque esse aparelho é da físio. Não, esse aparelho não é da físio. Esse aparelho é para a equipe multi usar, para cada um ter o seu objetivo. A fonoaudiologia pode fazer power briefing com outro motivo que não seja a força do músculo respiratório, gente. E a ventilação mecânica é a mesma coisa. Quem tem expertise domina o aparelho. Respirador mecânico é outro pilar. Eu posso, como o Felipe falou ontem, eu posso ter um respirador mecânico mega processado, de última geração, mas o terapeuta não tem expertise. Você vai fazer um monte de bobeira. Então tem que ter expertise junto com o respirador mecânico. E o outro pilar mais importante de todos, né, que eu acho que é o pilar mais importante de todos, é o paciente, que é aquele que vai receber, né, o ventilador mecânico, a pressão positiva e aquele terapeuta que vai ficar atrás da telinha apertando o botão e regulando o ventilador para entregar para o paciente determinados parâmetros. E aí, meu amigo, se um desses pilares trincar ou rachar, né, acabou. O paciente é o mais é a pessoa que mais vai levar os prejuízos. E aqui, rapidamente, não vou ficar falando de Iron Lung, a pressão negativa, né, que era o Iron Lung aqui desse lado, que era o pulmão de aço, e aqui a couraça, né? O paciente ficava numa couraça e fazia a pressão negativa pela couraça, coisas bem antigas. E depois a ventilação mecânica ela veio se aprimorando, né? Óbvio que nem todos os ventiladores que a gente coloca na tela são dos mais tops, mas aqui, por exemplo, o Mindray é um bom ventilador mecânico. O Mindray é um ventilador mecânico que te dá inúmeras funções. Eu tenho ele no hospital e eu acabei colocando ele aqui sem nenhum conflito de interesse, tá, gente? Foi porque era uma foto boa para colocar e eu acabei colocando ele aqui. Assim como eu tenho Newport, eu tenho Bennett, eu tenho o Maquet, o Servoair, o novo Servoair. Mas ele é um bom ventilador. Ele me dá todas as curvas, ele não tem um atraso no disparo, ele tem funções avançadas, ele é microprocessado, ele me dá inúmeras opções. Que, se eu não souber usar ele pode me dar inúmeras opções. Ele vai ser isso aqui para mim, ó. Eu posso ter um Galileu C6 que custa 150 mil reais com a modalidade ASV Intelligent que faz o desmame sozinho. Se eu não souber mexer no ventilador, ele vai ser a mesma coisa que um Bennett 6400 um Bennett oh meu Deus, um Beard 6400 bem antigo, sem nada de especial. Então, se eu não souber usar o ventilador mecânico, eu posso ter uma Ferrari e eu vou dirigir um Fuquetinha, aquela piadinha que a gente sempre fala, né? Então eu preciso entender. Por quê? Porque a ventilação protetora, o nome dela já diz, é para proteger. E não é para proteger só o alvéolo, é para proteger o sistema como um todo. O pulmão, que é os nossos alvéolos, que são os nossos alvéolos, para proteger a impossibilidade de eu fazer um biotrauma, para proteger
eu devo fazer com que a ventilação mecânica libere mediador inflamatório para os meus pacientes, e isso eu faça lesões a órgãos à distância. Então, o ventilador mecânico pode sim matar o paciente, sim. E não é só pelo fato de eu posso fazer um barotrauma, porque todo mundo acha que barotrauma é o único motivo ruim da ventilação mecânica, né? Mas não é isso. Vocês têm que entender que existem outros mecanismos, liberação de mediador inflamatório, né? Microtraumas alveolares, microtraumas vasculares, e tudo isso pode influenciar na lesão induzida de órgãos à distância. Então, olha essa imagem, cara. Olha que legal, um capilar pulmonar, e olha aí um rasgo que tem nele aqui, tem uma fratura. Por quê? Esse cara aqui possivelmente estava fazendo a telectrauma, que é a abertura e fechamento de alvéolo, né? A telectasia e abre, telectasia e abre. Por cisalhamento, por força de cisalhamento, ele fez uma fratura de capilar. E aí, a fratura de capilar, olha o que aconteceu. Olha aqui, ó, saindo conteúdo de dentro do capilar do paciente. Do paciente, ó. Isso vai para onde? Vai para o terceiro espaço. E vai para onde? Para o alvéolo. Agora, imagine esse capilar fraturado. Se está saindo coisa dele indo para o alvéolo, não pode vir coisa do alvéolo ir para ele também? Então, eu posso fazer uma coisa chamada biotrauma. De vários sentidos. Eu posso pegar, eu tenho uma bactéria no meu pulmão, jogar ela na corrente sanguínea e transportar para outro órgão. Eu posso ter uma bactéria na corrente sanguínea e ela adentrar no meu pulmão, tá? Então é importante a gente pensar nisso, tá? Extravasamento de líquido, como eu falei, e uma coisa importante, galera: mediador inflamatório, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral alfa, são interleucinas, são mediadores inflamatórios. O nome já diz, mediadores inflamatórios. Eles vão mediar inflamações. Então, se você tem mais mediador inflamatório na corrente sanguínea, você tem mais mediador inflamatório circulando e passando por vários órgãos e células e gerando processo inflamatório. Galera, percebe que o negócio é muito mais embaixo? O buraco é muito mais embaixo? Ventilador mecânico não tem só lesão por biotrauma, por barotrauma, como todo mundo acha, né? Fez um pneumotórax. Não, você tem a lesão por mediadores inflamatórios, a gente chama de lesão química, bioquímica, por fatores químicos. Então a gente tem que tomar muito, mas muito, muito cuidado. Galera, responde pra mim aí, deu pra pegar esse slide aqui? Deu pra entender o que eu falei? Por que a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente ventila? Porque quando eu gero volumes correntes muito altos e eu fico ventilando com PIPs inadequadas, por exemplo, eu posso gerar fratura desse capilar e jogar mediador inflamatório para tudo quanto é lugar, tá bom? Então, galera, fica aí de olho e vê aí, responde para mim se vocês acharam alguma coisa de interessante, se vocês entenderam, tá bom? E aí, ó, ainda focando na interleucina, olha que interessante. Controle. Um grupo que não estava ventilando com pressões altas, um grupo que ventilou com pressões altas por 5 minutos e um grupo que ventilou com pressões altas por 20 minutos. Claro, é um pulmão que estava fora da sua caixa torácica, tem tudo isso, tá? Era um pulmão de animal, de rato, tal. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que ventilar com pressões altas, galera, pode gerar lesão pulmonar. Olha o tecido pulmonar macroscopicamente como ele ficou. Imagine microscopicamente, né? Macro ele já está assim, né? E micro deve estar cheio de lesão também. Aqui em vermelho a gente vê hiperinsuflação. Sabe quando você quer dar PIP? Sabe aquela hora que o cara fala assim, mas a oxigenação do paciente está muito ruim, eu preciso dar uma PIP para melhorar. Aí você soca a PIP lá em cima, né? Não calcula a PIP pela menor driving pressure, não percebe que você socou a PIP lá em cima, hiperinsuflou esse pulmão, e essa área hiperinsuflada vai começar a liberar mediador inflamatório, galera. E aí, novamente, a gente cai aqui. Eu deixei bem escrito no slide para a gente ter uma noção do que as interleucinas fazem.
Ó, elas fazem parte de um grupo de citocinas inflamatórias e elas levam à apoptose das células. Então, além dela inflamar a célula, galera, elas podem matar a célula. A apoptose ela pode ser de célula tumoral ou célula normal. Então, se você tem um paciente com sepse ventilando errado ainda, você pode aumentar a morte de células normais. Por isso que os pacientes evoluem com falência de múltiplos órgãos, né? E ela tem um fator pró-inflamatório, como eu falei, lembra? Mediador inflamatório. Elas são secretadas principalmente pelos macrófagos. E aí, galera, a questão é o seguinte, né? Aqui a gente está falando de fator de necrose tumoral alfa, deste lado aqui, e aqui a gente fala das interleucinas. Então, o fator de necrose tumoral alfa, ele vai fazer a apoptose celular de célula cancerígena e normal, né? Vai ser secretado pelo macrófago e vai ter ação pró-inflamatória. E ele vai fazer febre. Fator de necrose tumoral alfa induz o paciente a ter febre. Já as interleucinas, elas são produzidas por leucócitos, linfócitos, entre outras células. Cada uma tem uma função, mas elas são pró-inflamatórias. Se elas estiverem em excesso, elas inflamam mais. Quando eu faço atividade física, eu produzo interleucina, só que ela é uma interleucina que a gente diz que ela é boa, né? Ela não faz uma inflamação ruim no nosso corpo, mas se eu treinar além do normal, ela pode me inflamar. Por isso que corredores de maratona, de ultramaratona, se você colher um perfil deles de interleucina e sistema de defesa, parece que eles estão com uma catástrofe imunológica após uma corrida, tá bom? E aí, galera, é o seguinte, né? Muita interleucina, a gente tem supressão do sistema imunológico. Se a gente tem supressão do sistema imunológico, o paciente não se recupera adequadamente da sua infecção. E tem uma coisa interessante, ela pode induzir divisão celular e propagar a informação de processo inflamatório local. Então não é bom ter isso em excesso, galera. Isso não é bom pra gente, tá? Então, interleucina não é bom pra gente. A gente tem que ver que tudo é graduado no corpo. O corpo ele vai tentando resolver os problemas para a gente não sofrer com ele. Só que eu posso aumentar isso só com a minha ventilação mecânica. O Gattinone já mostrou isso em 1900 e bolinha. Quando eu ventilo o paciente com pressão positiva, inevitavelmente eu vou ter liberação de mediador inflamatório, porque a pressão positiva ela é antifisiológica. E aí a gente entra no mechanical power, né? Eu tenho força mecânica sendo transmitida para o pulmão. O ventilador mecânico ele vai gerar uma alteração no sistema surfactante pulmonar endógeno, ou seja, nosso surfactante pulmonar, né? A deficiência do surfactante ela vai ocorrer simplesmente pelo ventilador mecânico, né? Por quê? Quando a gente está ofertando uma pressão positiva para o paciente, a gente tem atividade de protease nos espaços aéreos, né? Então essas proteases elas estão funcionando no nosso espaço aéreo, né? Só que quando a gente tem uma ventilação mecânica, a gente aumenta esse processo. E com isso, a gente vai inativar o pneumócito tipo 2 e a gente pode ter deficiência de surfactante levando ao colapso. Outra forma de você gerar a deficiência de produção de surfactante é você gerando atelectrauma. Você começa a lesionar o alvéolo, abertura e fechamento cíclico de alvéolo, você desnuda a parede do alvéolo, você para com a produção de surfactante também, porque aí você desnudou a parede do alvéolo, você lesionou o pneumócito tipo 1, você não tem trocas gasosas adequadas, o pneumócito tipo 2 também não vai conseguir mais produzir surfactante, nem se diferenciar em pneumócito tipo 1. Ó, tudo isso é fisiologia. Olha que engraçado, olha que link louco. A fisiologia ela se encaixa muitas vezes nas nossas evidências científicas, galera. Olha que interessante, né? E uma outra forma é a expansão desigual das unidades alveolares. Eu posso aumentar estresse regional. Um alvéolo expande demais, hiperinsufla, o outro expande de menos. Nós temos comunicações intraalveolares, poros de Kohn, canais de Lambert e canais de Martin. Mas a gente sabe que o ar sempre vai para o local de menor resistência, né? De menor tensão superficial também. Então, com isso, a gente tem essas expansões desiguais, tá bom? E o aumento da pressão da filtração vascular, né? Então, se a gente tem lesão no pulmão, a gente tem mais pressão de filtração no local, a gente não consegue filtrar para fora, porque está tudo ali dentro. Então, eu aumento o edema no local, que é o nosso pulmão, tá? E aí o edema pulmonar ocorre e ocorre isso aqui, ó.
uma inundação dentro do meu alvéolo, um infiltrado cheio de eosinófilo e grande quantidade de proteína, sugerindo uma alteração da permeabilidade da barreira alveolo-capilar. E aqui, por que tem proteína e por que tem eosinófilo, galera? Porque tudo isso está dentro do capilar pulmonar, lembra? O nosso capilar pulmonar não tem proteínas dentro do capilar para manter a função. A gente tem a função hidrostática e osmótica, coloidosmótica, para manter o... A gente tem um certo deslocamento de plasma para fora do vaso, mas é muito pequena. A nossa pressão oncótica, as proteínas, elas seguram o líquido ali. De repente, essa proteína é jogada para fora, ela também não consegue mais segurar líquido no capilar. Tudo isso vai para dentro do alvéolo. Por isso que você acha eosinófilo, neutrófilo, né? Proteínas dentro do alvéolo. E aí você com tudo isso dentro do alvéolo, você compromete a habilidade do pulmão reabsorver o edema, porque você começa a ter um processo de, como se fosse assim, uma inundação alveolar, o seu sistema de absorção não dá conta. É aquela história, né? Eu tenho uma mangueirinha bem fininha puxando, ela tem uma capacidade de puxar 50 litros por minuto, mas eu jogo 200 litros ali, ela não vai dar conta para puxar tudo, tá? E aí eu também tenho inibição do transporte ativo de sódio e redução da atividade na QATPase em pneumócitos tipo 2. O que significa isso? O pneumócito para de produzir surfactante, tá bom? E aí é isso aí, galera. É isso aqui basicamente. Olha que interessante. Agora eu vou pegar a imagem para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar meu coisa aqui, pôr um pouquinho aqui. Legal. Ó, olha a parede desse lado. Ela tá bonitinha, né? Amarelinha, bem lindona, ó. A gente tem pneumócitos tipo 1 aqui, bonitão, fazendo toda a parede do alvéolo bonita. Pneumócito tipo 2 produzindo surfactante. De repente alguma coisa aconteceu que entrou um monte de coisa aqui dentro. Aí os macrófagos já vão tentar combater tudo que está entrando aqui. Tem neutrófilo onde não tinha, onde não podia ter. A parede do alvéolo já está desnuda, ó, não tem mais pneumócito tipo 1 aqui, ó, mantendo a parede do alvéolo. Cadê o pneumócito tipo 2? Nem aparece mais, está cheio de fibronectina aqui, ó, de miofibroblastos dentro do pulmão. Esse pulmão ele pode fazer duas coisas. Ele pode reabsorver isso aqui e voltar a ficar bonitinho de novo, ou esse paciente ele pode simplesmente evoluir para fibrose pulmonar, tá bom? Então é importante saber. E aí os processos da injúria, olha lá, volutrauma, barotrauma, atelectrauma, outras agressões e biotrauma. Então vamos lá. Step 1. Eu começo a ventilar meu paciente, eu tenho que controlar pequenos detalhes, ó. Volutrauma e barotrauma. Então, para eu não ter lesão nesse pulmão, eu tenho que controlar. O volume corrente não pode ser alto, o meu platô também não pode ser alto, e aqui eu vou adicionar o driving pressure, porque esse estudo ele saiu antes das evidências do driving pressure. Então, eu preciso, inevitavelmente, para eu não ter volutrauma ou barotrauma, eu preciso controlar o volume corrente, a pressão de platô e o driving pressure que eu estou oferecendo para o meu paciente. Eu tenho uma outra coisa aqui, ó, que é o atelectrauma. Por quê? Quando eu uso volume corrente baixo, lembra? A gente usa muito, o volume corrente é muito baixo, né? 3 a 6 ml, dependendo do paciente. Então eu preciso de PIP. Por quê? Porque senão eu vou ter abertura e fechamento. Isso chama atelectrauma. Trauma por atelectasia. Então eu fecho e abro, fecho e abro, fecho e abro. Esse fechar e abrir, esse atelectrauma, além de ter diminuição de produção de surfactante, todo aquele problema que eu falei no slide anterior, essa abertura e fechamento aumenta o estresse de cisalhamento. Então pode fazer fratura de capilar, fratura de alvéolo e liberar mediador inflamatório. E aí, isso aqui, ó, só o step 1 pode causar todas essas alterações que eu falei, tá? Pode gerar um processo inflamatório alveolar. Pelo outro lado, eu tenho que lembrar que eu tenho outras agressões e eu tenho biotrauma. Olha que louco, cara. Olha que louco. Para e pensa, ó. Vamos raciocinar. Meu paciente entrou no hospital para fazer uma cirurgia de prótese de quadril. Vamos colocar um negócio louco. Prótese de quadril. Foi entubado para fazer a prótese. Voltou do centro cirúrgico. Infelizmente ele estabilizou a parte hemodinâmica, tá?
fez um TEP. Vamos colocar que fez um TEP, que é comum fazer um TEP ali, comum não é, mas pode, né? Fazer um TEP pós uma cirurgia grande, instabilizou hemodinamicamente, precisou de droga vasativa. Por conta desse TEP, esse cara ficou mais tempo na ventilação. Talvez ele teria sido estubado no pós-cirúrgico, ele ficou mais uns 2 dias. Nesses 2 dias, o cara que estava na ventilação mecânica não tinha expertise. E ele começou a ventilar o paciente com volume corrente alto e pressões altas. E PIPs baixas. Então, ele dava muito volume, muita pressão, hiperdistendendo esse pulmão e usava PIP muito baixa. É bem típico daqueles caras que não entendem de ventilação mecânica. Ele começou a gerar um processo de lesão alveolar, cara. E aí que aconteceu? Esse processo de lesão alveolar começou com um aumento de produção de citocinas aqui no alvéolo, diminuição de surfactante. Essas citocinas, elas saíram do alvéolo e começaram a cair aqui na corrente sanguínea, né? Ó, tá vendo um aqui, ó, caindo na corrente sanguínea? Aqui, ó. Tudo bem, aqui o desenho está mostrando, na verdade, ele entrando para dentro, mas como eu falei, pode vir do alvéolo para fora. Então vamos pegar a primeira opção. Aí eu tinha mediador inflamatório aqui, ó. Esses mediadores inflamatórios começaram a cair na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai para outros órgãos. Então eu vou pegar todos esses mediadores inflamatórios, vai passar por todas as células e pode gerar um biotrauma nos outros órgãos. O que é isso? Uma disfunção de outro órgão. O contrário é verdadeiro. O fisioterapeuta, o médico, quem está mexendo na ventilação, está ventilando direito. Está ventilando com baixo volume, com baixa pressão de platô, PIPs adequadas. Só que o paciente está com um processo inflamatório tão grande, uma sepse. Esse paciente, por exemplo, teve uma pancreatite muito grave. A gente não conseguiu controlar, o cara chocou, entrou em choque séptico, noradrenalina, vasopressina. O cara não tá urinando, tá com perfusão muito ruim. O cara tá chocado, lactato lá no talo, acidose metabólica, e ele tá com processo inflamatório. Essas interleucinas começam a passar aqui junto com os neutrófilos, começa a ter uma alteração de permeabilidade vascular, tudo que está dentro do vaso vai cair para o terceiro espaço e vai para o alvéolo. Cara, você pode estar ventilando bonitinho, vai ter processo no alvéolo, mas se você ventilar bonitinho, você diminui a chance de mortalidade. Imagine o cara ter uma agressão, um biotrauma pulmonar e você ainda ventilar ele errado. Você termina de ferrar o pulmão e termina de ferrar os outros órgãos. Então, galera, tem que ficar esperto. E aí aqui, ó, eu vou dar um exemplo no paciente cirúrgico, né? Um paciente cirúrgico que entra para fazer uma cirurgia, né? E ele começa a ventilar com volume corrente ali menor do que 6 ml, uma PIP ali entre 6 a 8. É um paciente que ele pode ou não ser induzido a um recrutamento alveolar. Então é um cara que está ventilando bonitinho. Um pulmãozinho, né? Ó, saudável. Health lungs. Um pulmão saudável. Eu consigo ventilar ele bonitinho. PIP baixa, volume corrente baixa, né? Frequência baixa, FFO2 baixa, tudo baixo, platô baixo, tudo. Por quê? Porque é um pulmão fácil de ventilar, né? Agora, imagine eu ventilando um paciente desse aqui na cirurgia. O cara precisa ir para a cirurgia e está com um pulmão desse aqui. Então já é mais difícil de ventilar. Eu tenho que ventilar com 4 a 6 ml, PIPs maiores de 8 a 15, fazer recrutamento alveolar em pacientes selecionados. Muitas vezes eu vou ter que usar frequências respiratórias entre 15 a 35, FO2 entre 50 a 80, pressões de platôs mais altas, manter hipercapnia permissiva. Então eu preciso entender de como o meu paciente está para bolar a estratégia que eu vou utilizar. Mas a ventilação ela tem que ser gentil para todos os pacientes. Se a ventilação mecânica não for gentil, não for protetora, você corre risco de perder o seu paciente, tá? E aí aqui, ó, como que eu vou fazer então a ventilação protetora? A primeira coisa é calcular o volume corrente, galera. Eu mandei quem entrou no grupo ontem recebeu um arquivo que eu mandei de vários cálculos. Lá tem, acho que, driving pressure, mechanical power, razão ventilatória, acho que tem gaso, tem volume corrente, eu acho que tem tudo no... tudo que você precisa lá, a gente tem, tá bom? Então, quem entrou no grupo ontem, né, recebeu, tá bom? Então, se você entrou hoje, depois eu jogo de novo lá, tá bom?
Como calcular o volume corrente, galera? Tá aqui a fórmula. Tem outras, mas essa aqui é a clássica. PVW para homens, PVW para mulheres. 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetro menos 152,4. A fórmula é basicamente igual. A diferença entre homem e mulher é que o homem é 50 e a mulher é 45,5. Tá? A gente pede para tentar evitar passar de 6 ml por PVW. Ou seja, isso aqui, o que é o PVW? É o peso ideal. Então, não é o peso total do paciente. Você precisa medir a altura do paciente, tá? Você precisa medir a altura dele para depois você fazer este cálculo inteiro para você achar o peso predito dele. Então, não é peso real. Nós estamos falando de paciente adulto, tá? É peso predito. Então, eu vou dar um exemplo. Um paciente de 70 quilos com 1,70 de altura, se eu calcular o PBW, um paciente homem, né? Aqui, ó, 50 mais 0,91 vezes 170 menos 152 dá 27. Né? Então eu vou ventilar ele com isso aqui. Ó. Ele tem, né, 24 aqui de massa para ser ventilado. Tá bom? Então eu vou multiplicar isso por 6, vou multiplicar isso por 7, vou multiplicar isso por 3, por 4. Isso que é importante, vocês entenderem que é o peso predito. Façam a fórmula, tá? E aqui, ó, vocês podem fazer esse fator de correção ou vocês podem simplesmente fazer essa fórmula aqui, ó, tá? É porque aqui eles fazem um fator de conversão com o peso, tá, do paciente. Essa parte da fórmula, se vocês quiserem, vocês podem eliminar. Vocês podem só ficar com essa parte aqui, ó. Fez o resultado 27,9, multiplica isso aqui por 3, multiplica por 4, multiplica por 5 e multiplica por 6. Você vai ter os valores de 3 a 6 ml com volumes correntes para ventilar esse paciente. E aí você pega esse paciente, esse volume corrente, cola no ventilador mecânico para ninguém deixar esse paciente ventilar com mais do que ele precisa. Tá? Por quê? Porque o volume corrente, galera, olha esse gráfico do Mechanical Power, da força mecânica. Eu tenho volume corrente, driving pressure e fluxo, eu tenho frequência respiratória e eu tenho PIP. Não vamos complicar esse gráfico, vamos falar uma forma bem fácil. Quanto mais para cima esse gráfico tiver e mais para a esquerda, maior o incremento de força mecânica, maior a chance de você lesionar. Tá? Quanto mais para cima e mais para a esquerda ele tiver, maior o exponenciamento dele aqui. Então, o volume corrente ele tem uma alta capacidade de lesionar o paciente. Então, você não vai usar volume corrente alto. Né? Você vai usar o volume corrente no máximo de 6 ml. Por quê? Porque eu não quero propagar força mecânica no meu pulmão. E aí entra um outro conceito de força mecânica, que é o Mechanical Power. A força mecânica é a força dissipada em joules por minuto no seu pulmão e nas suas vias aéreas. Porque eu estou com uma pressão positiva e é como se eu fizesse isso aqui. Ó. Vou fazer uma coisa bem chula para a gente entender. Bem chula mesmo, tá? Vamos supor que isso aqui é minha pressão positiva, esse aqui é meu pulmão. Eu faço isso aqui, ó. Eu vou batendo no meu pulmão com a pressão positiva. Então eu jogo pressão. É como se eu jogasse algo lá dentro e isso reflete uma força que é dissipada no citoesqueleto pulmonar, no citoesqueleto do nosso pulmão. E isso pode lesionar o pulmão. O alvéolo ele vai se lesionar com tudo que você ofertar para ele na ventilação mecânica. Mas, olha só, o volume corrente, o fluxo e o driving pressure lesiona mais do que a frequência respiratória e do que a PIP, se você usar adequadamente. Então, por isso que em vez de eu aumentar o volume corrente para ventilar o paciente e corrigir possivelmente um agaso, eu aumento a frequência e eu trabalho com hipercapnia permissiva nos pacientes que podem, para que eu não gere lesão alveolar no meu paciente. E não gere lesão alveolar e não gere isso aqui, ó, biotrauma de órgãos à distância. Paciente com síndrome de desconforto respiratório, por exemplo, ele não morre de hipoxemia. Ele morre de falência múltipla de órgãos, tá bom? Galera, driving pressure, vamos lá. Eu vou abrir o site aqui, o chat aqui do YouTube rapidinho. Eu não vou responder pergunta agora, tá, gente? Ontem eu estava respondendo porque o Felipe estava dando aula e eu estava no chat. Tá tudo bem? Todo mundo com Glasgow 15? Eu vou responder as perguntas só no final, galera. Guarda as perguntas pro final, tá? Porque hoje eu tô dando aula, não dá pra eu ficar mediando as perguntas no chat, senão a gente não sai daqui.
Guarda todas essas perguntas aí que eu já tô vendo que o pessoal tá fazendo, tá? Tudo bem, galera? Todo mundo no Glasgow 15? Alguém aí já fez a tatuagem que eu falei que eu ia fazer ontem? Alguém lembra da tatuagem que eu falei que eu ia fazer ontem? Eu esqueci já. Alguém lembra aí? Galera, Driving Pressure. Estão curtindo a aula, gente? Driving Pressure, vamos lá. Vamos matar esse negócio. O Driving Pressure, eles dizem que o valor tem que ser igual ou menor que 15, né? O que é Driving Pressure? Driving Pressure, gente, nada mais é do que a pressão de distensão. É a pressão que eu distendo o meu pulmão, ou seja, que eu uso para abrir o meu pulmão, para jogar volume corrente no meu pulmão, tá? Então é assim, delta de pressão em PCV não é driving pressure, a gente precisa entender isso. Driving pressure é outra coisa, é a pressão de platô menos a PIP, galera, tá? Então, quando a gente vai falar de driving pressure, a gente não pode esquecer da curva PV, né? Da curva pressão volume, e aqui tem uma curvinha do ventilador e olha a curva PV aqui, ó. Isso aqui é para ver o stress index, tá? Então assim, qual que é o grande lance, galera? Eu preciso trabalhar com driving pressure menor do que 15. E para eu trabalhar com driving pressure menor do que 15, eu tenho algumas coisas que eu preciso entender. O que influencia na minha driving pressure? Gente, se a minha driving pressure, deixa eu só fazer uma coisa aqui, depois eu volto o slide. Se a minha driving pressure é platô menos PIP, gente, o que influencia na minha platô? Vocês têm que entender o seguinte, o que faz o meu platô aumentar ou o meu platô diminuir? O volume corrente, ponto. Ou se eu aumentar a pressão, tá? Mas estou falando de variáveis que influenciam. Se eu aumentar o volume corrente, meu platô possivelmente aumenta. Se eu diminuir, ele cai. Se eu aumentar minha pressão inspiratória, o meu platô pode aumentar. Se eu diminuir minha pressão inspiratória, ele pode diminuir. Vai depender de alguns fatores. Se eu aumentar a PIP, o meu platô pode cair ou pode aumentar. Se eu diminuir a PIP, o meu platô pode cair ou pode aumentar. Então, gente, a driving pressure ela tem influência do volume corrente, da PIP e da pressão que eu coloco no ventilador. Então eu preciso entender esses conceitos para que eu não coma bola, né? Porque se eu comer bola, eu não vou conseguir fazer direito. E aí eu preciso medir a driving pressure. E aí eu posso medir a driving pressure com uma pausa. E aí eu tenho que dar uma pausa inspiratória de 0,3 segundos a 0,5 segundos, no máximo 1 segundo. E aí todo mundo vai falar, mas por que, professor? Eu aprendi que a pausa é de 2 segundos. Sim, a pausa é de 2 segundos para medir a mecânica. Olha aqui, ó, dando uma pausa. Ó. Eu dei uma pausa, 2 segundos, olha aqui. Olha aqui onde está o platô, nesta linha aqui, ó, só para vocês verem onde ele caiu. Se eu der uma pausa de 0,3, olha onde fica o meu platô. Mas professor, o platô não tem que ser observado com 2 segundos? Para medida de mecânica, sim. Mas por que para driving pressure eu faço uma pausa de 0,3? Porque driving pressure não é uma medida estática. Driving pressure é uma medida dinâmica. Lembra? Delta de pressão, distensão, eu distendo e volto, distendo e volto. É uma medida mecânica. Eu não posso medir algo de forma estática, sendo que ela é dinâmica. Então, para calcular a mecânica, eu uso 2 segundos. Para calcular a driving pressure de 0,3 a 1 segundo, no máximo. E aí, galera, aqui no slide está escrito driving pressures, né? Mas a driving pressure, que é o que todo mundo confunde com delta P, que é delta de pressão, não é delta de pressão. Driving pressure é platô menos PIP. E eu posso medir a driving pressure em volume ou a pressão. A única diferença é que para eu calcular PIP, eu preciso utilizar em volume controlado. Galera, antes de mais nada, dê um print aí, galera, na aula e posta lá na rede, lá no @VM multiprofissional. O pessoal vai jogar aí no chat aí, ó. Faz isso depois do final da aula. Dá um print aí e marca a gente lá no Stories, lá no @VM multiprofissional, tá bom? Se quiser marcar no meu pessoal também, pode marcar. Então, galera, vamos lá. Olha aqui nesse desenho, eu vou pegar meu mouse aqui. Ó, um paciente com uma complacência de 50 e um paciente com uma complacência de 10. Ou seja, este pulmão, ele com uma complacência de 50, ele cabe mais ar do que nesse de 10. Será? Depende.
Depende. Posso colocar o quanto de ar eu quiser nesses pulmões. Só que isso vai refletir uma pressão. Então vamos supor que eu quero enfiar 400 ml nos dois pulmões. Nesse pulmão e nesse pulmão. Nos dois pacientes. 400 ml nesse paciente de complacência de 50 vai entrar mais fácil do que esse de complacência de 10. Não vai? Vai. É só fazer a conta. Volume dividido por 50 é igual ao meu driving pressure. Quanto que é 400 dividido por 50, galera? Fala aí pra mim aí no... Fala aí pra mim aí no chat aí. 400 dividido por 50. Nada? Ninguém? Ninguém arrisca? 400 dividido por 50? 8? Não é 8? Tô errado? É 8, né? Então, imagina a pressão que eu vou ter que colocar aqui para deslocar 400 ml e imagina a pressão que eu vou ter que colocar aqui. Aqui é muito maior, né? É isso? Quanto que é 400 dividido por 10? 40, não é? Então, imagina o quanto de pressão eu tenho que colocar nesse pulmão para entrar isso aqui. Vocês conseguem entender a diferença? A complacência, ela vai nos mostrar uma grande diferença entre cada pulmão. Por isso que eu preciso entender, por exemplo, no paciente com síndrome de desconforto respiratório, como está a complacência desse cara. Então, o cálculo de mecânica pulmonar é importante para os fisioterapeutas. Tá? Porque se eu tenho um paciente com complacência de 10 e eu quero enfiar 400 ml, será que se eu fizer um recrutamento alveolar nesse cara, né, e eu recrutar esse cara de uma PIP de complacência de 10, será que eu consigo trazer ele para uma complacência de 50? Talvez. Talvez não 50, mas talvez de 10 eu leve para 30, eu leve para 35. Se eu fizer isso, o que significa? Eu com uma PIP consegui trazer ele mais para cima, mais próximo da capacidade residual funcional dele, tentando melhorar a complacência. E com isso eu diminuo a pressão de distensão para enfiar, por exemplo, 400 ml nesse cara. Tá? Então, é por isso que eu preciso entender. Então, eu tenho que entender como calcular a mecânica, usando a pausa de 2 segundos para calcular a mecânica pulmonar. E eu tenho que depois, para calcular a minha PIP, eu tenho que usar PIP menor driving pressure, utilizando pausa de 0,3 segundos. Em vez de vocês darem a pausa manual, façam como a gente está fazendo no Covid. Já regula o ventilador no VCV para calcular a PIP com uma pausa já de 0,3 segundos, tá bom? E aí vocês conseguem fazer o cálculo em tempo real, galera. Não precisa ficar fazendo a pausa manual, tá bom? E aqui o estudo da driving pressure mostrou que o ponto de corte tá aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, tá vendo essa linha? Significa que o melhor ponto de corte é de 13 para baixo. 13 para baixo, a mortalidade é muito melhor, diminui muito. Mas até 15 você tem diminuição de mortalidade. Se você passar de 15, meu amigo, aí você já começa a aumentar a mortalidade desse paciente, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, beleza? E aí aqui tem uma regrinha do driving pressure. Olha que interessante, ó. Se eu aumentar o meu platô, increasing é aumentar, tá? Não mudar é não changing, né? Se eu aumentar o meu platô e não mexer na PIP, né? Eu posso aumentar o meu driving pressure e aumentar a mortalidade. Se eu aumentar o meu platô, aumentar a minha PIP, não mudar o driving pressure, eu não mudo mortalidade. Se eu não mudar o meu platô, eu aumentar a minha PIP e a minha driving pressure diminuir, eu diminuo mortalidade. Então olha que legal, galera. Aquela história que eu falei para vocês, né? Toda vez que eu aumento o driving pressure, eu estou aumentando a força que eu estou mandando de distensão. Força de distensão é isso aqui, ó. Pega um elástico e fica fazendo assim, ó. Aí estica ele demais e traz. Estica ele mais e traz. Vai esticando ele ao máximo. Ao máximo. Vai chegar uma hora que ele vai romper, tá? É a mesma coisa com o pulmão, galera. E aí, o Mechanical Power, ele ainda não existe uma fórmula ideal. Existe aí pelo menos umas 8 fórmulas.
eu terminei de escrever um livro, um guia de ventilação mecânica, pelo qual a gente mandou para revisão. Eu não sei quando esse livro vai ser publicado, eu não sei nem se ele vai ser publicado ainda, tá? Mas nesse livro eu faço, por exemplo, uma revisão do Mechanical Power e eu encontrei, se eu não me engano, 6 ou 7 fórmulas diferenciadas que eu coloquei nesse capítulo. E esta daqui é uma que foi feita em humanos, mas não foi feito um estudo com ensaio clínico. Foi feito um levantamento de dados, né? Um estudo observacional de corte. Ele pegou dados retrospectivos e jogou uma análise ali multivariada para chegar no resultado. E com esta fórmula aqui, o autor brasileiro Ari Serpa e amigos, né? Eles mostraram que um driving pressure menor que 17 tem um incremento menor de mortalidade. Ou seja, se o meu driving pressure for maior que 17, a mortalidade aumenta. Então está aqui o ponto de corte de 17. Ele mostrou isso aqui, ó. Com 17 eu ainda consigo diminuir ou manter, né, segurar a mortalidade. Eu não aumento a chance desse paciente morrer. Se eu aumento a driving pressure, eu aumento a chance dele morrer. O mechanical power, perdão. E o mechanical power sempre em joules por minuto, tá? Porque, ó, lembra que eu mostrei aqui, ó, mechanical power tem influência em fluxo, volume e driving pressure, frequência respiratória e PIP. Isso aqui nada mais é do que a equação do movimento. Nós não temos a equação do movimento, a parte resistiva, nós temos a parte elástica e nós temos também a PIP e nós temos a pressão muscular que não entra nesse caso. Então olha que interessante, o mechanical power em joules por minuto, né, nesse estudo ele usou essa fórmula. 0,098 é um fator de conversão para joules, tá? Volume corrente, né, vezes frequência respiratória, vezes pressão de pico, menos 1 dividido por 2, que seria para achar a elastância, dividido pelo driving pressure, que você precisa dar a pausinha lá. Você vai jogar tudo isso na fórmula, vai fazer o seu cálculo e o seu valor não pode dar menor que 17. Então, galera, claro, vocês não vão sair daqui sabendo tudo de Mechanical Power. Isso aí vocês vão ter que ler. Isso aqui é baba. Se você for lá no Google, não precisa nem na PubMed, vai no Google, se você quiser. E joga Mechanical Power in Arts, vai sair trocentos estudos lá, tá? Então vocês precisam entender isso, tá? O Mechanical Power ainda, a gente não tem a fórmula ideal, então a gente ainda não está aplicando 100% nos pacientes para falar, tem evidência, aplique. Não, o que a gente está aplicando ainda hoje é volume corrente de 3 a 6 ml, driving pressure igual ou menor que 15, tá bom? E PIP para menor driving pressure. Lembra que eu mostrei aqui, ó, PIP, ela tem um pequeno incremento de força mecânica, porque se eu usar direito, eu não ferro o paciente. Vou dizer ferro para falar o mais grosso, né? Então, eu tenho que pensar sempre na minha curva PV. Eu tenho PIP e eu tenho platô. Quanto mais próximo a PIP e platô tiver de um do outro, esse meu paciente tem a menor driving pressure, significa que ele está com a melhor complacência. Porque lembra que eu falei que complacência, eu sempre falo nas minhas aulas, que complacência estática é volume corrente dividido por platô menos PIP. Se platô menos PIP é driving pressure, logo driving pressure é volume corrente dividido pela complacência. Então eu preciso utilizar driving pressure menor do que 15 ou até 15 para calcular a minha PIP. Então eu tenho que passar meu paciente para volume controlado. Não precisa ser onda quadrada, mas se quiser pôr onda quadrada pode colocar. Mas eu passo em volume controlado e vou colocando, selecionando as PIPs para chegar na menor driving pressure. Ah, mas eu tenho que recrutar ou eu não tenho que recrutar? Se for SARA, você recruta e depois calcula. Se não for SARA, for um COVID, por exemplo, que ainda não está necessitando de recrutamento de resgate, você pode só calcular a PIP complacência. Agora, eu estou com um paciente lá, um paciente cardíaco, não tem nada no pulmão, o paciente está com pulmão bom, eu estou usando PIP entre 5 a 8, driving pressure menor do que 15, beleza, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, galera. Ó, PIP, galera, ó, driving pressure decrease, driving pressure increase. Então o que significa? Eu estou reduzindo a minha driving pressure, estou aumentando a minha driving pressure, tá? Se eu vou reduzir na minha PIP, tá? Para tentar reduzir minha driving pressure e eu trabalho com driving pressure dentro do normal, beleza. O normal eu não vou ter colapso.
Agora, se eu deixo pips muito baixas e o meu driving pressure ele sobe com a pip baixa, significa que eu estou tendo consolidação. Por quê, galera? Pensa o seguinte, ó. Pensa nisso aqui, ó. Eu diminuí a pip, meu driving pressure melhorou, tá? Se ele melhorou, significa o quê? Eu posso ter consolidação? Posso, gente. Eu posso ter consolidação. Mas eu tenho colapso? Não, eu não tenho colapso. Eu tenho consolidação por algum motivo. Eu estou com a pip muito baixa, eu não abri as áreas colapsadas. Mas eu não gerei colapso. Por quê? Porque eu estou trabalhando com minha driving pressure baixa. Significa que minha complacência ainda está boa. Agora, se eu baixar demais a minha pip também, eu posso gerar colapso. E aí minha driving pressure faz o quê? Ela sobe. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Porque as pessoas pensam assim: quanto menor pip, melhor, né? Melhor pip, melhor. Não. Pip muito baixa também aumenta o driving pressure, porque você faz colapso. Você já tem colapso, né? Você já tem consolidação e você vai ter mais colapso agora, mais atelectasia. Agora, se eu aumento a minha pip, por exemplo, demais, eu posso gerar uma overdistensão. Porque eu quero aumentar a minha pip para abrir o colapso, mas eu distendo. E ao mesmo tempo que eu também diminuo a minha PIP, eu também posso ter distensão, porque eu vou ter mais colapso e o ar vai se deslocar mais para o ápice. Eu vou hiperdistender o pulmão com volume corrente. Então, galera, perceba que nem PIP alta, que nem PIP muito baixa é ideal. O que é ideal? A PIP para o menor driving pressure. Não significa que PIP menor driving pressure, você não vai ter colapso no pulmão. Mas significa que você está trabalhando com a melhor complacência. A conta é clara. Se platô menos PIP é driving pressure, significa que volume corrente dividido por complacência, você tem o seu valor de driving pressure. Significa que driving pressure é o volume corrigido para o pulmão. Você está colocando aquele valor de volume corrente para aquele tamanho de pulmão que comporta e você está trabalhando na melhor complacência. Então, galera, a gente precisa sempre entender que não adianta eu colocar PIP alta e PIP baixa da minha cabeça. Por exemplo, veio saturando mal, eu fui lá e aumentei a PIP de 5 para 10. Qual foi o seu critério de 5 para 10? O critério foi a hipoxemia. Mas eu aumentei, cara, e ele melhorou a hipoxemia. A gaso veio melhor depois, o PO2 veio melhor. Tá, mas é a razão ventilatória. O que é razão ventilatória? Vixe, deu branco agora. Então tem que tomar cuidado. Você pode ter hiperdistendido esse paciente e você aumentar o CO2 dele, tá bom? E aí você vai aumentar a mortalidade desse cara, tá? Aí, ó, tem um cálculo aqui, ó, interessante, só de um exemplo prático. Eu tenho uma PIP de 18, uma PIP de 16, uma PIP de 14, uma PIP de 12, uma PIP de 10. Vamos supor que é um paciente com Covid, eu fiz um mini recrutamento nele, e eu fui calcular a PIP nele depois do recrutamento. Com a PIP de 18, meu platô deu de 38. Com a PIP de 16, o meu platô deu 36. Com a PIP de 14, meu platô deu 27. Com a PIP de 12, meu platô deu 25. E com a PIP de 10, meu platô deu 22. É só fazer o cálculo. Platô menos PIP, driving pressure de 20, driving pressure de 20, driving pressure de 13, driving pressure de 13, driving pressure de 12. Eu optei em deixar a menor PIP para menor driving pressure, porque aqui é a melhor complacência. Agora é o seguinte, vai ter hora, meu amigo, que você vai calcular a PIP do cara e a driving pressure não vai ficar menor do que 15. Aí o que você vai ter que fazer? Diminui o volume corrente. Você precisa ver se não é o volume corrente que está contribuindo também pela platô muito alta. Porque às vezes o pulmão é tão grave, que ele não muda com a PIP. Então você vai utilizar a PIP para menor driving pressure e depois você diminui o volume corrente. Tá? Galera, é isso. Eu vou responder algumas perguntas para você. Muito obrigado. Não esqueçam, galera, essa jornada ela tem uma razão. E a razão dessa jornada é vocês saírem dela com conhecimento, podendo aplicar tudo isso que a gente está falando no outro dia no hospital. Então eu espero que amanhã vocês consigam aplicar isso aqui para vocês. Então vocês consigam ir lá e falar, putz, eu consigo aplicar isso para mim. Eu vou conseguir utilizar. Eu vou dar essa aula para vocês, esse PDF para vocês, para quem estiver no grupo. Felipão deve estar me ouvindo aí, a voz da consciência. Solta o link do grupo de novo e eu vou dar essa aula para quem está lá no grupo.
tá bom? Vou dar os PDFs dessa aula para quem está no grupo e eu vou disponibilizar depois o link por mais 24 horas desta aula para quem está no grupo. O Felipão vai soltar já já o link do nosso grupo para vocês entrarem. A ideia é essa, galera. Como eu falei, sucesso é direção e consistência. Então tenha consistência nos seus estudos. Lembrando que amanhã a enfermeira vai vir falar, a enfermeira Joanda Marques vai vir falar pra gente de ventilação mecânica e balanço hídrico. Eu conheci a Joandra Marques numa aula da internet, onde eu vi ela lecionando, achei fantástico. Inclusive eu convidei ela para gravar um curso comigo, convidei o Felipe Campos para gravar um curso de ventilação comigo também. Então por isso que eu chamei eles para a jornada, porque eles são muito bons, eles agregam conhecimento para a gente e agrega para vocês também, tá bom? Felipe soltou o link do grupo. Se você quiser a aula, entra no grupo. Eu vou acabando a aula hoje, eu vou compartilhar o arquivo que eu compartilhei ontem. Vou deixar a aula disponível lá na descrição do grupo. Na descrição do grupo, tá, gente? A aula vai estar na descrição do grupo. E vou mandar os PDFs para vocês, tá bom? Mandem as perguntas. 9 horas, eu vou responder acho que 5 minutos, acho que dá, né? De perguntas, vamos ver. Manda pergunta. Letícia, quando você define os padrões, ou seja, quando você altera gaso, depois de 15 minutos, 10, 15 minutos, você já pode fazer uma coleta. O pessoal tende a esperar de 20 a 30, mas 10, 15 você já pode fazer uma coleta, tá? Para você verificar. Mas ó, pensa o seguinte, a gente não trata gaso, a gente trata o paciente. Alguém fez um comentário do pH, tá? O pH, galera, é o seguinte. Ô Felipão, vê esse negócio do link aí que o pessoal falou que tá inválido. O pH, você pode trabalhar com 7,20 com CO2 de 80, mas em casos muito graves, às vezes você vai ter que deixar o pH de 7, por exemplo. Então a gente não trata gaso, a gente trata o paciente. A hipercapnia permissiva é uma estratégia muito importante que a gente pode utilizar, tá bom? Ô Bruna, eu não fiz o cálculo do volume corrente, tá? Mas o PBW deu baixo mesmo. E aí quando você usa um volume corrente baixo, que não é só, não deu baixo só para esse paciente, tá? O meu volume corrente, eu tenho 1,70, o meu volume corrente, eu acho que ele dá mais ou menos 325, tá? E ele, teoricamente, se eu for pensar, ele é baixo. Lembra, ventilar com 6 ml do PBW vai dar volume corrente baixo sim. Eu já ventilei paciente com 210, com 190. O que você vai ter que fazer? PIP. PIP para menor driving pressure, para você manter o alvéolo aberto. E usar frequências mais altas. Por quê? Não adianta você usar volumes correntes muito altos, porque se você usar volume corrente muito alto, você aumenta a mortalidade. Tá? Isso já foi provado em 98 e depois em 2000. Em 98 pelo grupo brasileiro do Marcelo Amato e em 2000 pelo grupo ARDSNET. A aula amanhã vai ser às 8. Tá? O Aristides, a razão ventilatória tem um cálculo, agora de cabeça eu não vou lembrar todo ele, tá? Mas eu vou te falar o que significa a razão ventilatória. A razão ventilatória, na verdade, você vai demonstrar para você um aumento de mortalidade, porque possivelmente você aumentou a retenção do CO2 por hiperdistensão do tecido pulmonar. Porque a razão ventilatória, eu não vou lembrar a fórmula agora, mas você vai usar o peso predito do paciente, o volume... É o peso predito... Deixa eu pegar ela aqui, que eu tenho ela aqui. Pera aí, só um minutinho para não... Deixa eu ver se eu não apaguei, né? Porque eu uso colas, meu velho. Porque de cabeça a gente não lembra tudo, não. É muita coisa pra lembrar na vida. Eu acho que eu apaguei ela aqui, cara. Mas basicamente a razão ventilatória ela trabalha com a questão de você produzir mais CO2 por hiperdistensão do tecido pulmonar. Então você tem um cálculo que você faz da razão ventilatória. Inclusive ela tá lá naquele meu arquivo que eu mandei para vocês. Quando você joga lá, ele já te dá o cálculo da razão. Tá? Eu acabei, sem querer, eu acho que eu apaguei o meu... Deixa eu só ver se eu tenho aqui. Eu acabei apagando o meu arquivo, porque eu tenho umas colinhas com foto, porque a gente não consegue, a gente não lembra tudo, cara. É muito cálculo, e eu vou ser bem sincero pra você, cálculo demais a gente fica doidão às vezes. É muita coisa, bicho. Deixa eu só, eu tô sem o meu Excel, caçamba. Bom, mas depois eu mando pra vocês, tá?
eu pego aqui e eu mando para vocês. Eu tenho um cálculo aqui guardado que eu só preciso achar. Tá bom? Mas é basicamente isso, tá, cara? Quando você usa PIPs e você hiperdistende o pulmão do paciente, você aumenta a retenção de CO2, tá? Esse aumento de retenção de CO2 faz com que você... Faz o quê? Significa que você aumentou o espaço morto, cara. Se você aumentou o espaço morto, você retém mais CO2, né? E isso você aumenta a razão ventilatória, tá? Vanessa, não, eu não acrescento mais 2. Eu uso o menor driving pressure. Porque se você acrescentar mais 2, você está passando da melhor complacência. Tá? Esse lance de aumentar mais 2, menos de colocar mais 2, mais 1, é porque tem ventiladores que perdem até 10% de PIP. Tá? Mikael, quando o seu paciente faz pressões altas, mesmo com parâmetros baixos, alguma coisa está errada no pulmão. Ou esse pulmão está colabado, ou esse pulmão está muito comprometido, ou você não otimizou ele para você abrir esse pulmão. Então você tem que ver se o paciente abre ou não com PIP. Tem pulmão que não tem jeito, cara. Você pega uma fibrose pulmonar idiopática em níveis finais de vida, você não tem o que você fazer, cara. O cara vai ficar ruim em pressões altas, tá bom? Gabriela, sempre. Volume corrente baixo, frequência alta, respeitando a constante expiratória, tá bom? Sempre. Isso aí, deu 396, é isso mesmo. Valeu, Pri, Liane, Elias. Após realizar ajustes, qual tempo mínimo deve esperar para pausa, INS e calcular a mecânica em geral? Ó, se você não estiver calculando a PIP, aí você vai fazer os ajustes e você vai fazer cálculo de mecânicas seriadas, tá? Seriadas. Não tem um tempo, é seriado. Então, assim, eu acabei de calcular, acabei de fazer as alterações ventilatórias, eu espero lá, sei lá, 1 minuto, 2 minutos e já vou calcular a mecânica do paciente. Eu calculo mecânica em vários momentos. Após uma broncodilatação medicamentosa, por exemplo. Todos os dias a gente tem que criar o hábito de todos os dias calcular a mecânica do paciente, para verificar como esse paciente está ventilando e fazer comparações, avaliar a curva fluxo-tempo, a curva fluxo-volume. A gente precisa, tá? Ter essa capacidade de fazer isso todo dia, tá? Consegue calcular driving pressure PCV sim, Fernando. Só que, como eu falei, você dá a pausa e INS do mesmo jeito. Só que driving pressure e PCV é só para você saber a driving pressure que você está ventilando em PCV. Ela não é para você calcular a PIP, tá? Para calcular a PIP tem que ser em VCV, tá? Que pergunta, Dani? Já passou aqui, eu acho, eu não achei. Tem tanta coisa aqui. Pergunta de novo. Manda de novo, Dani. Depois eu vou mandar a razão ventilatória. Eu perdi aqui a foto. É tranquilinho de calcular. Inclusive tem naquele artigo, aquele coisa que eu mandei, aquele arquivo. Mas é basicamente isso mesmo, Aristides. É o aumento do CO2 pela hiperinsuflação pulmonar e aumento do espaço morto, tá? Aí a gente chama de razão ventilatória. É a razão ventilatória do espaço morto. Se ela tiver maior que 2, ela aumenta a mortalidade, tá? O paciente com Covid, ele piora o pulmão, né, Gabriela? O paciente com Covid, ele tem pioras pulmonares muito rápidas e ele tem alterações na perfusão, né? Então ele tem perda de vasoconstrição hipóxica e redirecionamento de fluxo capilar pulmonar. Por isso que esses pacientes têm pioras do shunt pulmonar e pioras do CO2. Então, paciente com Covid, você tem que estar ligado nele o tempo todo. O PRI 0,2 também dá. É que a gente usa o 0,3 de 0,3 a 1, mas não tem problema não, tá? Oi, Rose, a gente coloca lá às vezes eles Ah, não, o Face da Fisiointensiva não é meu. Quem mexe no Face da Fisiointensiva é o pessoal da Fisiointensiva. Eu mexo no meu particular, tá? Lá na Fisiointensiva são outras pessoas que mexem. Por isso que às vezes não fica tudo lá, mas eles estão fazendo tudo patrocinado. Tem coisas aparecendo lá, pode entrar lá que você acha, tá? Letícia, calcular a PIP ideal se você for recrutar o paciente o mínimo possível, tá? Você precisa calcular a PIP e deixar ele lá. Você só vai recalcular se a driving pressure subir, se a mecânica piorar, se a relação PO2-FO2 piorar, se a hipoxemia piorar ou se o CO2 aumentar, tá?
Bruna, a aula de ontem já foi fechada, a gente está deixando por 24 horas só. Então eu vou deixar essa hoje 24 horas lá no grupo e aí vocês depois têm que assistir porque depois eu vou fechar. Valeu, Pri. Mariane, dá para fazer tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e mais um pouco. Ô, Bruna, depende, Bruna. O paciente obeso ele tende a ter uma complacência menor mesmo, por conta da obesidade, inclusive, do aumento da congestão pulmonar que o obeso tem. Então, o obeso tem uma vascularização pulmonar mais congesta, tem a pressão abdominal que atrapalha. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que calcular PIP para menor driving pressure, tá bom? E tem o fator da barriga, né, da pressão intraabdominal que pode atrapalhar também. Beleza, galera? Bom, amanhã, ó, só lembrando, o nosso objetivo é a causa, é o conhecimento. Amanhã tem a terceira aula da jornada. A professora Joandra Marques, do @diário de UTI, ela vai falar para vocês um pouquinho sobre balanço hídrico e ventilação mecânica. Eu espero que essa aula aqui tenha dado uma transformação para vocês e que vocês consigam sair daqui hoje e aplicar amanhã isso na prática do dia a dia. Então, peguem esses slides e não estudem só pelo slide, gente. Estudem, peguem livros, peguem artigos. Eu vou deixar esse slide disponível para vocês lá no grupo, tá? Para vocês pegarem, para vocês olharem de novo, verificarem de novo. Eu vou deixar a aula disponível por mais 24 horas. Aí você pode pegar esses slides, tá? E aí usar para você estudar junto na aula, fazer as anotações sobre vocês, tá bom, gente? E aí eu espero que isso tenha ajudado vocês. Eu vou responder a última pergunta aqui. Duas. João, pode ser com 4 ou com 6, vai depender do que você vai usar no paciente. E Beatriz, não se preocupe só com gaso. Você tem que usar frequência respiratória de acordo com o que você quer corrigir na gaso. Lembra que ventilação alveolar e frequência respiratória elas estão ligadas. Se eu aumento a ventilação alveolar, eu diminuo o CO2. Se eu baixo a ventilação alveolar, eu aumento o CO2. Ventilação alveolar é volume corrente vezes frequência respiratória. Então a gente precisa dominar o conceito para que a gente consiga entender. E não trate a gaso, lembre, trate sempre o paciente. Tá bom, galera? Entre no grupo aí, ó, o Felipe mandou o link de novo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou liberar a aula lá na descrição do grupo. Na descrição do grupo. E vou colocar o PDF lá para vocês também na descrição do grupo. Tá bom, galera? Muito obrigado. Amanhã, 8 horas, no mesmo canal. Curtem a página aí do YouTube do VM Multi para dar uma força pra gente. Curta a página, aperte o sininho para receber as nossas novidades e fica com a gente que amanhã tem mais uma aula, tá bom, galera? Já já eu deixo disponível lá no grupo para vocês, viu? Valeu, muito